Uma pesquisa Genial Quest indica que quanto mais o presidente Lula aparece, pior fica a sua aprovação perante o eleitorado brasileiro. Segundo o levantamento, a desaprovação do petista subiu de 49% em janeiro para 56% em março deste ano. O pior índice verificado pelo Instituto no terceiro mandato de Lula. A aprovação, por sua vez, caiu de 47% em janeiro para 41% em março. Os que não sabem ou não responderam foram 3% no mês passado. O diretor da Quest, Felipe Nunes, disse que, ao contrário do que acontecia no passado, aumentar a exposição de Lula por meio de entrevistas e eventos não tem conseguido produzir melhora na percepção sobre o presidente. Na verdade, metade do país acredita que essas aparições têm piorado a percepção sobre o petista ante a 31% que avaliam ter melhorado. Rodolfo Borges, esse é um cenário bastante desastroso para o governo Lula sob Sidônio Teixeira, não? Sob Sidônio Palmeira. Palmeira, Teixeira não, aí era outro. Boa tarde a todos. Essa pesquisa, ela corrobora, publiquei uma análise lá no Antagonista, vou chamar de novo, fazer minha propaganda aqui, lá no portal antagonista.com.br. Essa pesquisa, ela confirma aquilo que a gente vem dizendo aqui já faz mais de um ano. Eu até fui buscar os textos em que a gente começou a falar sobre esse assunto, porque foi quando o governo Lula começou a dizer que o problema de popularidade do Lula era porque a comunicação do governo não funcionava direito. Então o governo fazia lá as suas maravilhas e a população não compreendia. Esse foi o argumento que eles usaram para trocar o Paulo Pimenta, que era o ministro da SECOM, pelo Sidônio Palmeira, marqueteiro. Essa pesquisa mostra, como o Inácio mencionou, que metade da população brasileira acha que quanto mais o Lula aparece, pior fica para ele. Então, assim, a gente já vinha dizendo isso. O problema do governo Lula é o Lula. Não é a comunicação do governo Lula. Está aí um pedaço da pesquisa que mostra a desaprovação subindo 7 pontos percentuais desde janeiro. O Sidônio já está aí faz um tempinho e até agora, pelo menos sob a perspectiva dessa pesquisa, a coisa não está melhorando. A gente publicou um material também sobre uma pesquisa que foi divulgada na terça-feira de outro instituto, o Atlas Intel, que tem um cenário um pouquinho mais otimista para o Lula, porque essa pesquisa Atlas Intel ela é feita mês a mês. Então, o que ela mostrou nessa semana, Atlas Intel, é que a desaprovação do Lula ela oscilou só 0,3 ponto percentual em um mês, o que pode indicar que o Lula estaria conseguindo, por meio da mudança de comunicação, estancar a sangria aí da popularidade dele. Isso a gente vai ter a confirmação, ou pelo menos um indício de que seria esse o movimento, no próximo mês, quando a Atlas Intel lançar a sua pesquisa. Eu queria separei também dois trechos da Atlas Intel e da Quest. Eu queria chamar primeiro o da Atlas Intel, para a gente fazer uma análise um pouquinho mais minuciosa sobre o que essas pesquisas indicam em relação à popularidade do Lula. Tinha chamado a atenção num material publicado, uma análise publicada na terça-feira também, sobre essa pesquisa Atlas Intel, de que um truque do Lula parece ter funcionado. Qual que é o truque? O truque foi a derrubada de taxa de importação de 11 produtos. Isso aí foi feito pelo governo Lula, sob o argumento de que diminuiria o preço dos produtos. Seria para combater a inflação. Mas como a gente destacou aqui no Antagonista na Cruzoé, os especialistas todos dizem que essa medida foi inócua. Isso aí não vai mudar o preço dos alimentos no país. Mas, na Atlas Intel, os questionados lá, 55% disseram que imaginam que sim, que isso vai ajudar a combater a inflação. Esse mesmo dado foi corroborado hoje pela pesquisa Quest. 48% dos brasileiros, segundo a pesquisa Quest, acham que essa medida do governo Lula vai ter algum impacto sobre a inflação. O que eu estou chamando a atenção nessas duas lâminas aí que apareceram, primeiro da Atlas Intel e agora da Quest? Apesar de essas pesquisas indicarem que existe sim algum espaço para o Lula recuperar popularidade por meio desses truques, sem mudar o governo, sem melhorar o governo, digamos assim, ele pode sim melhorar a popularidade, fazendo esses pequenos truques, emplacando aqui ou ali um discurso. Mas
e eu vou chamar, vamos botar de novo a da Atlas Intel, porque agora sim eu vou mencionar especificamente esse número. Para 62,5% da população, apesar de eles terem achado que aquela medida do Lula, que é inócua, pode ter algum impacto na inflação, a maioria da população brasileira considera que ele tem que fazer mais para combater a inflação. E como a gente vem dizendo aqui, o que o governo poderia e deveria fazer é reformas estruturais. Se ele não fizer isso, não adianta ficar fazendo discurso e nem esse tipo de medida inócua. Então, o primeiro slide aí da Atlas Intel mostra que o desafio é muito maior do que discurso. E aí o segundo slide, que é esse da pesquisa que saiu hoje, da Quest, indica que 81% da população brasileira espera ou acha que o Lula tem que fazer um governo diferente do que ele está fazendo até agora. E o que o governo Lula fez até agora? Foi fazer um discurso de que está melhorando a economia brasileira, mas gastando muito dinheiro e, consequentemente, aumentando a inflação. Agora ele não quer parar de gastar dinheiro para diminuir a inflação, ele quer continuar gastando esse dinheiro, dizendo que está combatendo a inflação. O que essas pesquisas indicam é que isso não está funcionando na forma mais ampla. E aí, só para resumir, pode ser que ele consiga emplacar um pouquinho de aumento de popularidade a partir de um truque ou outro. Mas se ele não mudar o governo, o que essas pesquisas estão indicando é de que ele não vai conseguir melhorar a popularidade dele. E falando justamente sobre essa queda de popularidade, que talvez se reverta ou não, mas por enquanto está piorando a popularidade dele. Como é que isso impacta as negociações dele com o Congresso, com a reforma ministerial e, claro, olhando daqui 1 ano e meio, a questão eleitoral? Todos os preços para o Lula, os preços políticos, assim como a inflação no Brasil, ficam maiores. Quanto mais fraco é o presidente, quanto mais frágil ele está, maior vai ser o espaço cobrado pelos aliados, maior vai ser o preço que vão impor em negociações no Congresso Nacional e também com perspectiva para a eleição de 2026. Não está ainda certa essa candidatura do Lula, apesar de os governistas dizerem que o Lula é o único candidato, é o principal. A Janja, até a primeira-dama apareceu outro dia falando que se ele tiver com saúde, o candidato é ele. Mas quem vai definir isso não é exatamente o Lula. É a condição na qual ele vai chegar no próximo ano e a forma como o governo vai estar forte ou fraco é o que vai se impor. E aí, isso que vai definir se o candidato do PT ou da esquerda no Brasil vai ser o Lula ou não.